ou o Supremo Tribunal Federal ainda podem nos surpreender positivamente, ou será que a gente vai se decepcionar? Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, Pedro Zambarda, e aos que nos acompanham aqui no Folha Democrata, né? Uhum. Você é pai, Pedro? Não, ainda não. Espero que em algum momento. Então, só quem não tem paternidade para marcar um programa no Dia dos Pais. Desculpa, mestre. Eu comemorei com meu pai ontem, pra ser Tá justo. certo, não, brincando, Pedro, é importante. Hoje eu vi lá o 247, né, o Joaquim e o colega dele, os dois sustentando o programa inteiro. Não, eu fiquei tentado hoje, professor, porque o senhor, tipo, falou sim, vamos e Sim, tal. claro. E aí, normalmente, eu chamo duas pessoas, né? Aí eu tava até olhando assim, falou, não, tem o Dia dos Pais, já virei pra equipe e falei, olha, acho que vai ser um convidado só. E vocês ainda têm que agradecer que eu não vou solo, porque o professor José Geraldo confirmou. Sim, tá certo. Mas, Pedro, olha, é uma alegria estar, cumprimentos a todos os pais e a todos os filhos, A né? todos os pais. E que não seja só hoje, né? Seja numa relação, né, que dignifique essa ligação, né, tão forte, né, que é o núcleo de nosso aprendizado de sociabilidade, né? Mas então, a sua questão, eu fiz o artigo dentro da linha editorial da coluna que tenho no jornal, e porque se abria o ano judiciário, ou o semestre judiciário, e aí não é, aquelas preocupações decorrentes de como vai ser implementada a pauta do semestre. Né? Uhum, Eu nem estava preocupado com este ou aquele ministro, uhum, mas o que eu quis dizer é que, longe dessa simplificação que existe, o meu ministro, o meu STF, o seu STF, né, o tema é bem mais complexo. uhum. E um pouco do que é essa complexidade está no trecho que você leu. No meu artigo, eu até pego alguns exemplos, né, simbólicos. Me referi, por exemplo, ao caso do juiz Harry Blackmun, dos Estados Unidos, Uhum. que primeiro nomeado pelo Eisenhower, né, e depois pelo Nixon, agora para a Suprema Corte, em 1960, a expectativa dos dois presidentes é que você levaria para a Suprema Corte a figura conservadora que sempre caracterizou esse juiz. Uhum. E que ele seria um garante, né, pela sua história até ali, Uhum. daquelas pautas mais moralistas e até redutoras no campo dos direitos civis. Sim. Qual não foi a surpresa? O juiz Blackmun chegando na Suprema Corte e disse: não, agora eu sou um juiz constitucional, agora eu represento o meu país. E se tornou uma das figuras mais progressistas no sentido da leitura do progressismo liberal norte-americano, que é quase esquerda, né? É, Aham. em teses moralistas, por exemplo, a questão do aborto, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas em teses de direitos civis, né, que nos julgamentos dele, né, Uhum. foram marcadas pela responsabilidade dele, inclusive, de escrever os votos majoritários. Né? Então, Uhum. eu digo, a complexidade está aí. Eu também usei outro exemplo literário desse de um escritor português brilhante chamado Ferreira de Castro, né? Tem Uhum. várias obras. A que eu mencionei é uma obra chamada A Curva da Estrada. O argumento do livro é a história de um político socialista revolucionário que lutou a vida toda, inclusive em barricadas, né? Mas Uhum. quando assume o poder, aos poucos ele vai fazendo a derivada dele, né? Agora para a direita, né? Em nome Uhum. do realismo, em nome da responsabilidade da política, né? É, mas assim é uma forma bem lampedusiana, né?
se quer transformar, se quer conservar, precisa reformar, né? Então, eu acho que no Supremo acontece um pouco disso. Um exemplo nosso foi do Leitão de Abreu, que foi chefe da Casa Civil Uhum. e ministro da Justiça de governos militares duríssimos. Mas quando chegou no Supremo, teve votos muito importantes do ponto de vista das liberdades democráticas, inclusive, né? Eu Uhum. acho assim que na minha matéria eu estava mais preocupado com as grandes teses que vão ser discutidas. Já começou, por exemplo, os embargos de declaração no tocante ao debate da causa indígena sobre o marco Marco legal, temporal. o marco temporal, que eles querem que seja legal, e os indígenas dizem que é ancestral, né? Uhum. E que já voltou, infelizmente, o primeiro voto é do Zanini, ministro, né? Que as Uhum. pessoas até desconfiam um pouco, que ele é meio lento do ponto de vista da sua inserção, mas ele já começou a demarcar uma posição avançada, né? Que põe em Uhum. causa a tendência de embutir numa decisão que mantém o julgamento tal como se decidiu na causa original, né? Uhum. Que reconhece o direito inscrito no marco ancestral, né? Uhum. Mas aponta para a impropriedade daquilo que, inclusive, o seu colega ministro Gilmar Mendes quer inserir no debate declaratório, que é garantir indenizações aos invasores, proibir desintrusões, né? Condicionar as indenizações ao tempo Uhum. de retirada e não ao momento do reconhecimento do ilícito, né? E, de Uhum. certa forma, privilegiar a grilagem e a violência que campeia no campo. Né? Então, eu Uhum. diria, temos que mergulhar nesta complexidade. E aí eu acho, com a chamada que você faz, que o caso do ministro Uhum. André Mendonça é muito interessante para a gente ter cautela no que discute e não colocar o ministro a serviço desta ou daquela causa. Né? Eu concordo com a tua análise, professor. E assim, na simplificação política, o Mendonça já tá tomando paulada da esquerda, assim, a torta direito. Já tá virando esse tipo de coisa. E aí eu queria lembrar uma coisa, eu queria saber se você concorda comigo. É, independente de achar boa ou não a presidência dele, quando o Dias Toffoli era presidente do Supremo, ele se encontrou com Jair Bolsonaro, fez um movimento de aproximação com o presidente, ao mesmo tempo em que ele tirou a questão do inquérito das fake news, que perseguiu o Bolsonaro até a cadeia. Então você vê aí uma tendência, eu não tô aqui entrando se o Toffoli é um bom aplicador da lei ou não, exatamente, mas é o que você falou, eu acho que talvez dentro da questão jurisprudencial o buraco é mais embaixo, né? Inclusive porque é uma estrutura de debate de alta intensidade, porque é uma Aham. corte constitucional. Os ministros julgam pensando na história e não na resenha do jornal do dia seguinte, né? Uhum. Eles não estão ali para lacrar, eles estão ali para serem estudados nos livros de direito, nos livros de história da República, né? Uhum. Até nas obras que o próprio Supremo edita sobre as biografias dos ministros. Né? Uhum. Então, eu diria que isso pesa. Claro que há outras razões que interferem, né? E uma delas é aquela que diz respeito à nossa subjetividade. É óbvio que Uhum. o ministro André, por exemplo, não chega, mesmo por indicação, como também o Toffoli. Os dois, inclusive, exerceram as mesmas atribuições antes de serem nomeados pelos respectivos presidentes. É, o ministro André não chega assim descendo das nuvens. Ele Uhum. chega tendo sido ministro da Justiça, né? Uhum. do, do presidente anterior. Ele Uhum. chega tendo exercido altos cargos na administração. Ele chega ungido pela aura de. É, Terrivelmente evangélico. exatamente.
ele continua a projetar essa aura, né? É um palestrante do púlpito, né? Se deixa fotografar em púlpitos, fazendo palestras com viés teológico, né? Então, essa condição se adere à nossa identidade, né? Mas o que é que não adere à nossa identidade? Até a língua que a gente fala. O Claro. Roland Barthes dizia, cuidado, a língua é fascista. Está lá em La Leçon. E por que ele dizia que a língua era fascista? Ele dizia, porque ela nos interdite, porque ela nos caracterize. Dizia, não, porque ela nos encarna naquilo que ela simboliza. Por exemplo, as nossas pré-compreensões, aquilo que, consciente ou inconscientemente, nós incorporamos na nossa mentalidade. E se você pegar um dicionário, vai ver o quanto ele traduz o machismo da língua, a misoginia da língua, o racismo da língua, né? O que é um homem honesto? Está lá no Aurélio, né, que é a metonímia do dicionário. Lá diz, o homem honesto é um homem probo, né? Que vai derivar em práticas de salvaguarda da probidade, por exemplo, ações de improbidade, né? Que o ministro vai julgar várias, né? Ações de improbidade, né? Mas o que é uma mulher honesta? O Aurélio vai dizer, é uma mulher virtuosa. Sim. Né? O que é um homem público? O Aurélio vai dizer, é um estadista. O que é uma mulher pública? O Aurélio vai dizer, é uma prostituta. Né? Um jornalista, um juiz, um médico podem dizer, somos homens públicos. Né? Uma ministra do Supremo, se disser, sou uma mulher pública, né? Ela vai ser imediatamente vista naquilo que a misoginia confere à sua representação da mulher. Pense o quanto ela fez isso com a presidenta Dilma. Né? Então, eu diria assim, essas condições, elas aderem à nossa identidade e, ainda que inconscientemente, pesam nas nossas opções. Então, ser terrivelmente evangélico, ser moralisticamente um pequeno burguês, né? Tudo isso vai interferir no nosso discernimento, na nossa capacidade de julgar. Porém, a institucionalidade ela reclama a passagem para a objetividade, né? É quando a moralidade se torna eticidade, quando ela sai do subjetivo e entra no objetivo. Por isso que o ministro Fachin quer um código de ética para o Supremo. Né? E é uma das questões da pauta do segundo semestre. Né? Por quê? Porque ali é uma estrutura de colegialidade. Você não quer tomar carão, ser posto em tela crítica para o seu colega num julgamento, ser exposto, né, à desmoralização quando a TV Justiça transmite o debate. Né? Então você tem o cuidado de não ser surpreendido por algo que represente, né, transformar a sua maneira subjetiva de ser num particularismo que se confronta com aquilo que a própria corte construiu. Ela chama de precedente, ela chama de, atualmente, inclusive, repercussão geral. As questões que eles discutem viram questões de repercussão geral. E, por isso, elas vinculam, elas são regulatórias, elas modificam o modo de aplicar a própria legislação. Eu acho que esta complexidade é que está em causa. Isso também não quer dizer que ali a personalidade não adote, vamos dizer, uma forma de se fazer representar no social, como quer ser visto no social. Eu desconfio, por exemplo, que o ministro Mendonça ele já projetou, né, tanto no material, algo que ele quer que se
adira à sua identidade, o juiz que combate a desinformação, que quer o controle jurisdicional no discurso político, que quer estabelecer limites para questões cruciais que vão se dar no momento eleitoral, né? E isso não é eleitoral. E no Supremo ele está querendo um protagonismo judicial, né, próprio dele, que parece estar muito ancorado no poder investigatório do Estado e numa concepção mais restritiva de intervenção judicial sobre o debate das grandes causas nacionais, que envolve exatamente essa liderança, vamos dizer, de uma corrente que quer ser correcional, né? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!